Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver uma questão bem bacana da SpaceX que diz o seguinte, preste atenção. O número de elementos do conjunto A formado pelos x pertencentes ao conjunto dos números naturais asterisco, tais que x menos 5 é menor ou igual do que 20 sobre x menos 4 é. Questão bem direta, na verdade. Está pedindo para a gente determinar quantos elementos possui o conjunto A. Muito bem, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Bom, vê se você concorda comigo, pessoal. Os elementos do conjunto A são os números naturais positivos, né? São os números naturais diferentes de zero, portanto, são os números naturais positivos, que são soluções dessa inequação. Portanto, a primeira providência aqui é a gente resolver essa inequação. Vamos fazer isso? Bom, então deixa eu repeti-lo aqui. X menos 5 menor ou igual do que 20 sobre x menos 4. Bom, inicialmente vou passar tudo para o primeiro membro. Aí a gente vai obter x menos 5, o 20 sobre x para o primeiro membro menos 20 sobre x, e o menos 4 para o primeiro membro, mais 4 menor ou igual do que zero. Um pouco mais, x. Agora a gente tem menos 5 mais 4, menos 1. Ainda menos 20 sobre x, menor ou igual do que zero. Muito bem. Bom, agora vale a pena a gente relembrar de uma das propriedades dos números reais que diz o seguinte. Dada uma desigualdade como essa, A menor do que B, você pode multiplicar essa desigualdade por um número real diferente de zero qualquer sem problema nenhum. Só que, se esse número real for positivo, o sinal da desigualdade se mantém. Se for negativo, o sinal da desigualdade você deve trocar. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Se A é menor do que B, então AC menor do que BC, se esse número C for um número positivo. Observe, eu multipliquei essa desigualdade por um número positivo, o sinal se mantém. Agora, se você multiplica essa desigualdade por um número negativo, você deve trocar o sinal. Aí você vai obter AC, aqui é menor, você coloca maior do que BC, troca o sinal. Se esse C for um número menor do que zero. Lembra dessa propriedade? Importantíssima essa propriedade. Dada uma desigualdade, se você multiplica essa desigualdade por um número positivo, o sinal se mantém. Número positivo, o sinal se mantém. Para o número negativo, o sinal você deve trocar. Tudo bem? Bom, voltamos agora para a nossa inequação. Feito este treino, né? Volte agora para a nossa inequação. Bom, o que eu vou fazer aqui nessa inequação é multiplicar toda a inequação, toda essa desigualdade por x. Aí você poderia estar me questionando, mas professor, por que multiplicar por x? Pelo seguinte, ao multiplicarmos essa desigualdade aqui por x, a gente vai sumir com essa fração. Aí a gente vai obter uma inequação sem fração. Aí já vem aquela pergunta de seleção, mas professor, e aí? Esse x é um número positivo ou negativo? Porque se ele for um número positivo, o sinal se mantém. Se ele for um número negativo, o sinal a gente deve trocar. E aí? É positivo ou negativo? O que você acha? Ele é positivo. Por que esse x é um número positivo? Por que eu posso considerar que esse x é um número positivo? Vem aqui para a definição do conjunto A. X é um número natural diferente de zero e, portanto, x é um número positivo. Olha que bacana. Portanto, eu posso multiplicar essa desigualdade por x sem problema nenhum e manter o sinal da desigualdade. Então, vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso. X vezes x dá x ao quadrado. Agora, menos 1 vezes x dá menos x. Agora, menos 20 sobre x vezes x. Esse x com esse vai cortar, vai sobrar o menos 20. Menor ou igual do que 0 vezes x, 0. Olha que bacana. Eu saí dessa inequação, que possuía uma fração, eu vim para essa inequação, que não é uma inequação qualquer, na verdade. Que tipo de inequação é essa aqui? É uma inequação do segundo grau. Essa inequação é uma inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve inequações do segundo grau? Considerando o primeiro membro como sendo uma função f e fazendo o estudo do sinal dessa função. É assim que a gente resolve uma inequação do segundo grau. Uma maneira de se resolver uma inequação do segundo grau. Considera o primeiro membro como sendo uma função f e faz o estudo do sinal dessa função. Então vou fazer isso. Eu vou considerar o primeiro membro como sendo uma função f e vou fazer o estudo do sinal dessa função. A fim de estudar o sinal de qualquer função,
A primeira providência é determinar suas raízes, ou seja, é tomar a função e igualar a zero. Vamos fazer isso aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Eu devo resolver essa equação, que é uma equação do segundo grau. Bom, até que daria para resolver essa equação aqui, pessoal, por soma e produto, mas eu vou usar aqui a fórmula de Bhaskara, tá bom? Bom, então vamos lá. Aplicando a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b. O parâmetro b é menos 1, com menos da fórmula, mais 1. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. O b é menos 1, né? Menos 1 ao quadrado é o mesmo. Depois, menos 4ac. Menos 4 vezes o parâmetro a, que é 1, dá menos 4. E menos 4 vezes o parâmetro c, que é menos 20, vai dar mais 80. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 1, e 2 vezes 1, 2. Primeira raiz, x1 vai ser 1 mais, olha só, 1 mais 80 dá 81, cuja raiz quadrada é 9. 1 mais 9 sobre 2. 1 mais 9 dá 10, dividido por 2, 5 já é a primeira raiz. Agora, segunda raiz, x2. 1 menos 9 sobre 2. 1 menos 9 dá menos 8, dividido por 2, menos 4. Excelente. Aqui estão as duas raízes. Não vá se perder, pessoal. O que eu estou fazendo? Resolvendo essa inequação, que é uma inequação do segundo grau. Como proceder? Encarar o primeiro membro como sendo uma função f e fazer o estudo do sinal dessa função. A fim de fazermos o estudo do sinal dessa função, a primeira providência é determinarmos suas raízes. Determinei as raízes, tá bom? O que mais fazer? O que fazer agora? Um esboço gráfico considerando apenas o eixo x. Então vou fazer isso, ó. Vou fazer um esboço gráfico considerando apenas o eixo x. Muito bem. Vamos pensar no gráfico dessa função? Vê se você concorda comigo. O gráfico dessa função é uma parábola. Por quê? Porque é a função do segundo grau. Além disso, a parábola tem concavidade voltada para cima porque o parâmetro a é 1, é positivo. E essa parábola vai tocar o eixo x em 2 pontos, porque a gente obteve aqui duas raízes, no menos 4 e no 5. Portanto, o esboço do gráfico dessa função é algo mais ou menos assim, ó. Olha que bacana. Aqui vai estar o menos 4 e aqui o 5. Excelente. Distribuição do sinal, mais, menos, mais. Excelente. Fiz o estudo do sinal da função. Está aqui, ó, o estudo do sinal da função. É nesse momento que você vai olhar para o sinal da inequação. Está vendo aqui? Ó, menor ou igual do que zero são os negativos. Onde é que estão os negativos? De menos 4 a 5. Pronto. Aqui está a solução da nossa inequação. De menos 4, incluindo o menos 4, por quê? Porque tem o igual. E incluindo também o 5, porque tem o igual, tá? Então, todas as soluções da inequação estão aqui nesse intervalo. São esse intervalo de menos 4 a 5. Né? O intervalo de menos 4 a 5 é que é a solução da inequação. Mas eu não quero todas as soluções dessa inequação. Eu quero aquelas soluções, aqueles x que são números naturais positivos. E quais são os números naturais positivos aqui nesse intervalo? Vamos listá-los? Não são muitos. O zero não serve, tá, pessoal? Apesar do zero estar aqui nesse intervalo e ser um número natural, ele não serve, ele não vai ser um elemento do conjunto A, porque o conjunto A é formado pelos números naturais diferentes de zero, tá bom? Então, os elementos do conjunto A vão ser 1, 2, 3, 4 e o 5 também. O 5 é considerado, porque tem o igual aqui, tá vendo? Portanto, os elementos do conjunto A são 1, 2, 3, 4, 5. Num total de quanto? 5. Agora a gente responde o problema. A resposta ao nosso problema é o número de elementos do conjunto A é igual a 5. Bacana demais, na verdade?